Neste episódio, nós vamos ver como criar leias de colisão dentro da Godot e ainda criar o primeiro script para o jogador. É logo depois da vinheta. Não sai daí. No último episódio, terminamos aqui o projeto com todos os backgrounds, aqui todas as imagens de background instaladas e configuradas. Então nós já temos aqui o jogador, os inimigos e as joias. O background com as nuvens, a caverna, o chão, as montanhas e as pedras, que vão ser os limitadores do movimento do personagem e dos inimigos. Então, quando nós testamos o projeto, eu tinha falado a respeito do Physics Body 2D, foi utilizado como node para as joias. E como nós estamos vendo, as joias começam a cair, só que não tem chão para elas pararem aqui. Ela parou aqui porque detectou o inimigo, mas as outras todas passaram direto porque não tem nenhum chão aqui. Então nós vamos começar agora criando um chão aqui para o jogo. Para fazer isso, nós vamos adicionar aqui na imagem de fundo um nó filho do tipo Static Body 2D. Vou criar o nó Static Body 2D, assim como os outros, pede um nó Collision Shape para poder detectar colisões. Então vamos adicionar aqui o nó filho, Collision Shape. Collision Shape 2D. E vamos adicionar aqui ao Shape um novo Rectangle Shape 2D. Vou posicionar, configurar aqui para que ele fique no chão direitinho. Então vamos redimensionar aqui. Deixá-la aqui nessa altura. E levar até o final de um lado e do outro. Então agora nós já temos um colisor aqui configurado para o chão. Vamos testar aqui, executando o jogo. E aí, agora as joias caem e ficam aqui no chão. Para facilitar o controle de colisões nos jogos, a Godot nos fornece, através da propriedade Collision, os layers ou camadas e mask ou máscaras. O que significa isso? As camadas são as posições dos elementos na cena. Então, cada elemento aqui, como o Static Body 2D, que pertence à imagem de fundo, ou o Static Body, ou o Rigid Body, ou o Character Body 2D, que pertence ao jogador e aos inimigos, cada um deles podem ocupar camadas diferentes. E as máscaras significam quais camadas esses detectores de colisão vão poder detectar. Ou seja, se o jogador estiver na camada 1 e o inimigo estiver na camada 2, eu preciso configurar a máscara de detecção do jogador para a camada 2, para que ele possa detectar o inimigo. E assim por diante. Então, para facilitar aqui as configurações, nós já temos aqui no arquivo de modelo que foi baixado aí do GitHub, as configurações das camadas. Então, a camada 1 já foi separada para o jogador, a camada 2 para os inimigos, a camada 3 para as joias, a camada 4 fica o cenário principal e na camada 5 algum cenário secundário, se for preciso. Então vamos configurar aqui estes elementos para ocuparem as suas camadas e depois vamos configurar as máscaras de acordo com as detecções que nós queremos que aconteçam no jogo. Então de cara o Static Body aqui da imagem de fundo tem que ir para a camada de fundo, então ele vai ficar na camada 4 e ele vai detectar a camada 1, que é o jogador, a camada 2, que vai ser o inimigo, e a camada 3 também, que é a camada de joias. Então aqui o jogador, nós podemos colocá-lo na camada 1, já está. Ele vai detectar colisões na camada 4, que é o chão, a princípio. O inimigo vai estar na camada 2, também detectar colisão na camada 4. E a joia vai estar na camada 2, na camada 3 e detectar colisão também na camada 4. Vamos dar o play. As joias passaram direto. Então nós precisamos ver a configuração das joias, porque na verdade as joias estão separadas, porque configuramos aqui uma de cada vez. Se configurar para todas elas, camada 3,
detectar colisão na camada 4. As joias aqui foram configuradas uma por uma para a camada 4 e nós estamos fazendo isso agora porque, por enquanto, essas joias não estão sendo instanciadas a partir de uma cena de base, que será a cena da joia. Então, por enquanto, elas são objetos individuais, então cada uma tem a sua configuração. Quando elas forem inicializadas diretamente no jogo, basta que configuremos uma joia e todas as outras serão iguais. Então aqui para o inimigo vamos fazer a mesma coisa. Então vamos testar. E agora as joias estão parando aqui no chão somente e não estão mais detectando o inimigo. Bom, então vamos continuar com o projeto. O próximo passo aqui é criar os colisores para as pedras para limitar o movimento dos inimigos e também do player na tela. Então eu vou parar a imagem das pedras, vou adicionar 2 static bars 2D. E para cada um deles, vou adicionar Collision Shape 2D. Em cada Collision Shape, um novo Rectangle Shape, novo Rectangle Shape 2D. E vou ajustar o tamanho desses shapes aqui para cada pedra. A pedra da direita, e a pedra da esquerda. Deixar um pouco menor do que a pedra aqui nos dois lados. Pronto. Agora podemos partir para a próxima etapa, que é a criação do primeiro script para o personagem. Então agora o próximo passo é criar o primeiro script, que vai ser o script do jogador. Vou clicar aqui no jogador e para criar o script, vou clicar aqui no nó raiz com o botão direito do mouse em Attach Script. Então, o script vai herdar de Character Body 2D e eu vou alterar aqui o diretório para a pasta Scripts. Então aqui ainda não tenho a pasta Scripts, vou criar a pasta Scripts e salvar o diretório. Então, e agora para salvar, vou clicar aqui nessa pasta e vou vir aqui e criar uma pasta chamada Scripts. Clicar com o botão direito, nova pasta, Scripts, ok, e vou salvar como jogador.gd. Clique Open and Create. Então a gente vai perceber que o script já traz um modelo que é baseado no nó Character Body 2D. Então se a gente executar o jogo agora, esse script já vai funcionar e o personagem já vai se mover no cenário. Então como a gente pode ver, o jogador já está caído no chão, ele pula inclusive e anda para a direita e para a esquerda. Exatamente o comportamento que nós queremos do personagem que foi definido no GDD. Mas vocês viram aí que ele passou direto aqui pela lateral e caiu. Isso porque a configuração de colisões do jogador com as pedras não está correta. Então vamos corrigir isso. Então para corrigir essa colisão nós temos que ir lá nas pedras, verificar se a propriedade Collision aqui do Static Bar está correta. Então aqui não está correta. Ele está no Layer 1 e nós vamos colocá-lo no Layer 5 ao invés do Layer 4. Vamos fazer o mesmo com a outra pedra do lado direito, colocar no Layer 5 e agora lá no Player, aqui no jogador, a gente vai selecionar o nó jogador, na propriedade Collision, ele está na camada correta, mas as colisões não estão configuradas corretamente. Então aqui nós queremos que ele detecte colisões com o Layer 4, que é o cenário principal, que é o chão, e o Layer 5, que são as pedras. Vamos executar novamente.
E agora, finalmente, o jogador está colidindo com as pedras. Este episódio vai ficando por aqui. Lembrando aqueles que ainda não estão inscritos no canal, que se inscrevam e ativem o sininho das notificações para não perder aí os próximos episódios. Um abraço e até lá!